Olha, o governo está se transformando numa espécie de casa da mãe Joana, né? A gente não faz outra coisa a não ser discutir lambanças que são produzidas pelo governo. E agora, né, nos últimos dias, lambanças produzidas pelo próprio presidente da República. Vamos recordar que antes de viajar para a Índia, o presidente estava falando em cindir, dividir ao meio o ministério do Sérgio Moro. Criou uma polêmica sem precedentes. Depois ele recua, como se não tivesse falado na história. Aí ele volta da Índia e cria uma nova polêmica, dessa vez positiva, porque demite um servidor, esse Vicente Santini, que tinha viajado ali nas asas da FAB sem necessidade, demite de forma muito drástica e cenográfica. Aí o sujeito é contratado no dia seguinte, recontratado numa outra função, com um salário equivalente, uma diferença de R$300, e como pegou muito mal, tinha inclusive uma nota da Casa Civil dizendo que ele foi recontratado. Depois de conversar com o Bolsonaro e de comum acordo, eles chegaram à conclusão de que ele poderia ser reacomodado ali em outro posto. Aí, como pegou muito mal, o presidente cria uma crise maior ainda, que é o esvaziamento do próprio ministro Onyx Lorenzoni, para encobrir essa outra lambança que ele próprio criou. E aí o presidente fica vendendo a tese de que não faz reforma ministerial, porque o ministério dele é um ministério extraordinariamente técnico, sem precedentes, mas fica cutucando ministros, esvaziando ministros, quer dizer, demite de uma vez, se acha que o sujeito não presta, demite. No caso do Onyx Lorenzoni, o que está ocorrendo não é nenhuma fritura, o Onyx está sendo esquartejado. Então, o cheiro que sai ali da Casa Civil não é um cheiro de queimado, é cheiro de sangue mesmo. Quando ele assumiu o ministério, o Onyx, ele imaginou que seria ali um ministro importantíssimo e ia exercer um papel de craque ali do meio do campo, ia concentrar os poderes de articulador político, de revisor dos atos presidenciais e de coordenador dos programas da Esplanada. Deu tudo errado. Esse movimento que foi feito hoje pelo Bolsonaro é o ápice de um processo que vem desde meados do ano passado de esvaziamento do Onyx. Primeiro, o Bolsonaro cortou um braço do Onyx ao tirar dele a articulação política, transferiu para um general. Primeiro o Santos Cruz, agora o Luiz Eduardo Ramos. Depois, ele quebrou uma perna do Onyx quando privou a Casa Civil dessa atribuição de revisar os projetos, as medidas provisórias, os decretos. Essa função era exercida sob o Onyx, no organograma da Casa Civil, pelo subchefe de assuntos jurídicos, que era o advogado Jorge Oliveira, que virou ministro da Secretaria-Geral e levou essa atribuição com ele. Então, perdeu daí mais um pedaço de poder o Onyx Lorenzoni. E depois, num tweet, pelo Twitter, o Bolsonaro demite 2 secretários, o que foi recontratado e o que recontratou, e retira do Onyx o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos. Até tem lógica enviar esse programa para o Ministério da Economia. Mas aí a Casa Civil vira uma superestrutura pendurada no ar, sem nenhuma atribuição. Então o Onyx tornou-se um caso raro de ex-ministro ainda no exercício do cargo. Ele não reúne mais as mínimas condições de permanecer no governo. Ou ele retoma o seu mandato de deputado federal, ou então vai entrar na fila do INSS como postulante de uma aposentadoria por invalidez, porque ele está hoje mutilado pelo Bolsonaro.